Fala pessoal, aqui quem fala é o Samuel Martins, sejam bem-vindos a mais uma aula de criação do template. Na aula anterior nós vimos como configurar as linhas do projeto. Eu recomendo que estudem as configurações das linhas, pois vamos utilizar ao longo do curso. Mas vou deixar o link do arquivo configurado nas descrições do vídeo. É só acessar, baixar para seguir essa aula, onde nós veremos os segredos da criação das famílias de anotação de cortes e eixos aqui dentro do Revit. Então, vamos para o vídeo. Dominando o Revit. Módulo 2, Terra. Capítulo 2, Família de anotações. Com o arquivo aberto aqui na área de trabalho, nós vamos então entrar aqui, em plantas de piso nível 1, e agora a gente vai começar essa configuração das anotações de corte e eixos aqui dentro do Revit. A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar os cortes aqui dentro. A família do corte, ela está aqui em vista, corte. Então eu vou adicionar um corte clicando em cima e clicando aqui embaixo. Então foi adicionado esse corte. Eu vou fazer outra vista de corte acessando essa ferramenta rápida, clicando aqui nesse ponto e fazendo o corte. Eu vou adicionar também a outra família que nós vamos criar aqui dentro do Revit, que é a família de eixos. Eu vou entrar aqui em arquitetura, aqui em dados eu tenho eixos e vou fazer a família de eixo aqui e outra nesse outro sentido. Vou selecionar ela e arrastar aqui para cima. Então temos as duas famílias, de corte e de eixos. A família de eixos, eu já até deixei ela configurada. Como eu fiz para configurar essa família? Eu selecionei ela, entrei aqui em editar tipo. Nós vamos encontrar aqui as opções de configuração da família, onde tem a cabeça da grade, a cabeça da grade que seria essa simbologia aqui, e também temos as espessuras da linha. Aqui a gente pode, por exemplo, trocar a cor e adicionar padrão de segmento central, onde foi configurado como eixo 5.1, que é a linha que criamos na aula anterior. Então foi adicionado esse eixo de 5.1. Eu vou dar um OK para sair da família e vamos acessar também as configurações da família de corte. Selecionando o corte, vindo aqui na barra de propriedade, nós vamos encontrar então as opções de ajustes que a gente vai ter que fazer para configurar esse corte. Então, entrando aqui, nós temos a identificação da chamada de detalhe e temos também o identificador de corte, onde está escrito cabeça do corte preenchido. Clicando nessa opção, nós vamos observar que aqui tem a extremidade da linha de corte, que seria essa extremidade inicial, e nós temos a extremidade final do corte, onde nós estamos vendo essa simbologia aqui. Então, se eu venho aqui na extremidade final e modifico para a mesma extremidade que está iniciando, que seria essa simbologia, clicando nessa opção, entrando aqui em corte preenchido, vou dar um OK, aplicar e OK novamente. Então foi configurado a simbologia do corte. Bom, mas está faltando muita coisa aqui ainda. Primeiro, vamos configurar a linha, essa linha do corte. Note que ao selecionar essa família, nós não temos opções de preenchimento da linha de corte. Então, nós temos que entrar lá em Vista, Visibilidade Gráfica, e nós vamos alterar aqui. Então, nessa opção, quando a gente está trabalhando com essas opções aqui, essa configuração ela é referente apenas a essa vista. Então, como a gente está querendo trabalhar com a família de corte e configurar ela, nós temos o estilos de objetos, onde a gente vai configurar a linha do corte. Entrando aqui, nós vamos observar que estamos em objetos de modelo. Não é o caso, porque a gente não começou ainda a modelagem do projeto.
nós estamos trabalhando então com a família de anotação. Entrando aqui em objetos de anotação, nós vamos observar que aqui embaixo nós vamos encontrar linha de corte. Deixa eu só abaixar aqui um pouco. Nós temos aqui então linha de corte, seria esse objeto aqui. Eu vou definir a linha de corte com uma espessura de linha no valor de 3, dá um Enter, e o padrão de linha, nós já configuramos o padrão de linha na aula anterior, que vai ser corte. Vou selecionar então essa opção, vou aplicar, dar um OK novamente. Saindo dela, dando um OK aqui, nós vamos observar que então a nossa linha do corte já está configurada, né? Então a gente pode observar que já está com uma espessura, porque a gente definiu agora, né? Que ela vai estar na categoria espessura ali com 3, com peso 3. E agora a gente vai começar a configurar essas simbologias. Para isso nós vamos ter que criar uma família nova. Eu não recomendo aproveitar, né? Entrando aqui na categorias de famílias, nós vamos ter as famílias de símbolos de anotação. Seria essas famílias aqui. Então, a primeira família que nós temos seria essa, a de corte preenchido, que é essa mesma família que já está sendo observada na área de desenho do Revit. Então, a gente pode entrar aqui, a gente vai observar essas nomenclaturas, né? Que a gente vai precisar controle maior. Então, para essa finalidade, nós vamos criar famílias novas. Eu vou entrar aqui em Rzão, ou em arquivos, para quem está trabalhando com versões mais recentes, vou entrar em novo, nova família. Então vai abrir essa biblioteca do Revit que é instalada junto com o programa. Entrando aqui, eu tenho anotações. Vou entrar em anotações e eu tenho aqui extremidade de corte, que é justamente aquela simbologia. Vou clicar em abrir. Vai ser carregado então a família de anotação para a gente fazer essas configurações. Aqui, ao abrir a família, nós vamos ter as observações que esse arquivo precisa manter. Ele está dizendo aqui que a interseção da referência do plano horizontal direito está conectado com a linha do sistema, da seção do sistema. Então, ele pede para não mover a linha horizontal do plano de referência direito. E ele pede também para a gente deletar, excluir essa anotação quando começar a usar, antes de usar. Então eu vou deletar essa informação e temos aqui a simbologia. Então o que ele quis dizer com aquela observação que ele deixou? É que esse plano de referência direito, eu posso observar ele pela propriedade aqui, que ele é da referência direita. Esse plano de referência direito, ele é a referência de coordenada do meu arquivo. Então eu não posso excluir essa coordenada, porque é justamente o ponto onde vai ligar essa família com a linha do corte. Então eu não posso movimentar esse plano horizontal. Agora que vem aqui o segredo de criação dessa família de corte. Precisa prestar bastante atenção nesse ponto. Essa linha que já está aqui criada, ela tem um parâmetro de rotacionar com a seção já travada. E essa família, ela é muito importante, pois ela vai manter essa posição mesmo que rotacione o desenho. E é o que a gente vai precisar. Ela vai manter essa opção, né? Esse plano de referência ali. E quando a gente adicionar os textos, não vai ficar um texto virado lá na folha. Então, o restante da família vai movimentar, vai rotacionar, os textos vão permanecer ali dentro nessa mesma posição e essa linha de divisão entre a parte superior e a inferior vai se manter. Então, é isso que a gente precisa manter, não podemos excluir essa linha. Então, dito isso, vamos começar então a criação da nossa família. O ponto que a gente quer chegar é uma criação de família onde esse círculo fique um pouco menor. Já andei olhando, então ele está com um raio de 6, né? Eu vou criar aqui uma outra opção para a gente.
onde a gente vai definir que essa circunferência, eu andei notando que para o meu caso de trabalho, 4.5 é o suficiente. Então vou entrar aqui em criar linha e vou entrar no desenho. Eu quero fazer um desenho de círculo. Então vou selecionar o círculo, clicar aqui no ponto central, ponto médio, onde ele vai aparecer ali um triângulo, né? Então clicando ali, vou adicionar 4.5, ele vai fazer então a circunferência para mim. Vou movimentar ela para esse ponto aqui, vou selecionar e deletar esses dois elementos que já estão criados aqui. E também vou movimentar, né, esse plano para ele ficar encaixado aqui na minha circunferência. Outra coisa que eu tenho que fazer então é alinhar esse plano aqui nessa opção. Então eu vou alinhar, clicar ali no ponto da linha e no plano de referência esquerdo. Então foi adicionado então a mesma medida. Por que eu tenho que fazer isso? Porque essa linha central aqui, se eu deixar esse plano afastado, ela vai esticar lá dentro do arquivo. Então eu não quero que isso ocorra. Eu quero que ele barre, né, entre essas duas extremidades. Agora, como que eu vou fazer a ponta da seta aqui, né? Eu sei que o plano tem que ficar aqui perpendicular aqui, tangenciando a minha circunferência. E para isso, nós temos opção bem fácil aqui no Revit para a gente trabalhar com isso. Entrando aqui em criação, linha, nós vamos observar que temos duas opções aqui, ó, de poligonal. Temos a inscrito e circunscrito. Inscrito seria eu fazer uma poligonal. Eu posso aqui ter quantidade de lados. Eu estou definindo aqui como 4 lados. Então, clicando no centro, e como eu estou trabalhando inscrito, ele vai obedecer então a minha posição de colocar, né, através dentro da circunferência. Não é essa a opção que eu quero. Eu quero que ele fique aqui fora. Só que se eu trabalhar com essa referência de linha, eu não tenho a opção de aproximar aqui da minha circunferência e colocar esse quadrado. Então eu vou utilizar a opção de poligonal circunscrito. Vou colocar 4 lados, vou clicar aqui no centro e olha só, eu posso agora utilizar a circunferência para criar esse objeto. Então eu vou criar a 45 graus aqui e clico no círculo. Então agora nós já temos as setas, né, da criação aqui da família de corte. Agora eu preciso criar uma linha que vai dividir esses dois pontos do eixo, né? Clicando em linha ou apertando LI, nós vamos ter linha, né, que é o primeiro desenho, e vou fazer uma linha apenas aqui, ó. Por quê? Porque essa linha vai rotacionar. O que vai permanecer é essa linha central. Então a outra linha vai rotacionar. Vou criar também uma outra linha nesse ponto até aqui e vou apagar, deletando essa ponta. Então nós temos já criado o esqueleto da simbologia do corte. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos preencher aqui com um preenchimento sólido. Entrando em criar, eu tenho aqui região de preenchimento, né? Região preenchida. Nós já temos aqui configurado uma região preenchida 1. Eu vou entrar aqui em editar tipo e vou renomear essa família. Clicando aqui em renomear, eu vou colocar sólido preto. Vou dar um OK. E aqui embaixo nós temos o padrão de preenchimento, que é a achura que vai ser preenchida quando eu adicionar essa criação. Então, beleza. Sólido preto, preenchido sólido, né? Nós temos aqui outras opções, ó, de achuras. Temos achuras verticais, achuras cruzadas. Então, eu quero utilizar essa achura aqui de sólido. Vamos dar um OK, OK novamente. E agora a gente tem que fazer
o desenho para preencher aqui dentro dessa simbologia. Para não perder tempo de ficar clicando em cima e redesenhando novamente, nós temos essa opção aqui, ó, selecionar linhas, esse comando de linha verde. Como que ele funciona? Ele funciona reconhecendo as linhas já criadas. Então eu posso simplesmente selecionar as linhas que eu quero que ele circule e faz pra gente ali o desenho, né? Então só clicando e a gente já consegue fazer. Então eu vou fazer essas linhas aqui, entrando aqui em aparar ou apertando o TR do teclado, clico nessa linha e clico nessa circunferência. Então, clicando na circunferência e na linha, note que eu estou fazendo sempre para os dois lados, né? Lado interno e externo aqui, para minha linha já cortar aqui, ó. Então, vou entrar em TR de novo, clico aqui e clico na linha. Deixa eu só ver por que não está separando esse ponto aqui. Só clicando ali na linha para remover e vou fechar aqui novamente, ó, nos dois pontos. Desunir elemento, porque esse elemento estava unido aqui, então só clicar em desunir elemento, vou deletar essa linha e nós temos aqui então o preenchimento do bico já feita. Vou dar um OK para confirmar e foi criado então um preenchimento. Vou fazer o mesmo procedimento aqui para esse outro ponto. Entrando aqui, região de preenchimento, clico nessa seleção verde, seleciono essa linha, a circunferência e esse ponto de linha. Então, eu vou apertar o TR do teclado para cortar nesse ponto e esse outro ponto aqui. Então, já veja que ficou, né? Para fazer esse preenchimento, você precisa ter um desenho fechado. Então, já foi feito aqui o fechamento do desenho, confirmo, e foi criado então esse lado. Para criar esse outro lado, eu vou fazer um espelhamento dessa seleção aqui, ó. Selecionando esse preenchimento, vou clicar aqui, ó, nesse espelhamento desenho por eixo, ou seja, eu vou desenhar o eixo para eu poder fazer esse espelhamento, porque esse espelhamento aqui, através de seleção de eixo, eu teria que ter um eixo desenhado aqui, ó, nessa posição. Então, por isso que eu vou estar utilizando esse espelhamento através de desenhos de eixos. Apertando DM, você consegue acessar essa ferramenta. Vou clicar aqui no bico da simbologia e no centro. Então, foi feito o espelhamento desse preenchimento. Pronto. Então, a estrutura e o preenchimento já está pronto da minha simbologia. O que está faltando aqui são as anotações, né? E eu quero que essa anotação receba parâmetros específicos para quando reconhecer qual é a prancha que eu vou colocar, onde vai estar utilizando essa simbologia, e também a numeração, né? O nome, a descrição ali do meu corte que eu quero utilizar. Eu vou estar obedecendo as seguintes características. Aqui em cima eu vou colocar a letra do meu corte. Por exemplo, aqui pode ser a letra A. E aqui embaixo eu vou colocar em qual folha vai estar esse corte, para a gente ter uma referência dele. Então, o que eu vou fazer aqui, entrando aqui em criar, nós vamos ter aqui em cima de textos, legenda. Eu vou criar uma legenda, clicando aqui no centro, vai abrir esse painel onde a gente pode editar a legenda que a gente vai colocar. Então, eu vou colocar o nome da vista como padrão, né? Então, vai ser o nome da vista na parte superior. Vou clicar aqui, ó, em adicionar o parâmetro e vou aqui em valor de amostra, eu vou colocar a letra A. Isso aqui é só para eu ter uma referência aqui na criação, porque esse valor vai ser alterado, né? Então eu posso ter lá corte A, B, C e esses valores aqui já estão parametrizados. Então ele vai obedecer essa sincronia. Então quando você for lá no projeto e renomear ele, esse parâmetro vai fazer com que essa simbologia altere também. Então, isso que é um parâmetro, uma família inteligente, né? Quando você faz lá a alteração na barra de propriedade, ele vai buscar esse parâmetro de nome da vista e vai atribuir o mesmo valor.
Beleza. Vou dar um OK aqui. Então nós já temos o texto de amostra, né, aqui configurado. Eu vou fazer aqui puxar esses pontos aqui para centralizar um pouco melhor dentro aqui da minha família. Então eu vou selecionar aqui em editar tipo para modificar o tipo de texto. Eu não quero que esse texto tenha 3 milímetros. Eu vou fazer esse texto com 2 milímetros. Para isso, eu preciso prestar atenção no nome que eu estou dando para esse tipo de família. Vou renomear, né? Clicar aqui em renomear. Vou colocar 2 milímetros. Dar um OK. Ficou aqui escrito com 2 milímetros, mas não basta fazer isso. Eu preciso então entrar aqui em tamanho do texto, mudar para 2 milímetros. Então essa vai ser a minha configuração para esse texto. Também quero que esse texto da parte de cima entre sempre em negrito. Então vou colocar aqui negrito, vou dar um OK. Agora a gente já tem então o texto da parte de cima. Então essa família aqui, ela já está sincronizada então o nome. Eu vou entrar em criar e vou criar uma nova legenda. Essa legenda, ela vai ter aqui embaixo, né, clicando ali, eu vou colocar o número da folha. Vou posicionar aqui para o outro lado, então o valor de amostra está a 101. Eu vou mudar esse valor de amostra para a folha, vou colocar um FL e vou deixar tracinhos ali na frente. Isso aqui, como eu já disse, é só valor de amostra para a gente configurar aqui embaixo, certo? Então, o número da folha já está ali, vou dar um OK e foi então adicionado essa nova legenda aqui na parte de baixo. Posso então puxar a nossa referência para centralizar ela aqui. Eu estou utilizando as setas do teclado para fazer essa movimentação de ajuste. Eu acho mais fácil e aqui é mais um ajuste visual, né? Só que eu quero que esse texto da parte de baixo fique com configurações diferentes da de cima. Nós vamos aprender a duplicar o estilo de texto para a gente criar textos novos. Entrando aqui em editar tipo, eu vou duplicar então o texto de 2 milímetros. Vou deixar 2 milímetros. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear esse texto de 2 milímetros. Por quê? Porque ele tem um parâmetro de negrito. Então eu vou fazer o seguinte, vou renomear antes, vou colocar um traço negrito para eu saber que esse texto aqui, ele é um texto do tipo em negrito, dar um OK e agora sim eu vou duplicar, retirando essa parte do negrito. Então é sempre bom você renomear os textos aqui contendo a informação que vai te dar a característica daquele texto. Porque daí você não precisa ficar procurando quais são as configurações que você colocou. É óbvio, você não pode fazer um texto aqui colocando a cor, a espessura, porque ele vai ficar um texto muito grande. Mas você pode, por exemplo, colocar características marcantes desse tipo de configuração. Por exemplo, a cor é importante, então eu poderia colocar um texto dizendo que seria de 2 milímetros na cor vermelha e em negrito, né? Então isso tem que ficar claro para vocês. Vocês têm que ter um padrão para saber como configurar e como recuperar essa informação. Por isso que a gente está criando um template do zero. Por quê? Porque ao entrar na família, você já vai saber editar. Então, quando a gente pega uma família pronta, você não sabe qual é a característica que foi adotada, por exemplo, em um texto. Então, o que eu vou fazer aqui, para esse texto aqui, é tirar a parte de negrito e vou dar um OK. Então, ficamos com 2 textos de referências. Agora sim, criamos a nossa primeira família aqui dentro do Revit. Agora, o que a gente precisa fazer é jogar lá para dentro do Revit? Não. Nós precisamos criar uma pasta para salvar esse arquivo. O que a gente vai fazer? Entrar aqui em salvar,
vai ser aberto então a pasta onde a gente está criando o template. O que eu vou fazer aqui? Criar uma pasta nova, vou dar o nome de família, dar um Enter, entrar aqui dentro e agora nós vamos criar uma outra pasta. Por quê? A classificação dessa família que nós estamos criando é uma classificação de anotação. Então, clicando aqui em criar nova pasta, vou colocar anotação. Anotação. Foi atribuído, entro aqui dentro da pasta e vou dar o nome para esse arquivo. O que a gente está criando? É uma simbologia, símbolo. Eu vou deixar todos eles em caixa alta, tá? Para a gente saber o que a gente está configurando, porque vai diferenciar do que já está lá dentro do Revit. Depois a gente pode utilizar programação através do Dynamo para poder fazer essas alterações da parte da simbologia. Mas vamos trabalhar então com todas as famílias que a gente vai criar em caixa alta para a gente conseguir destacar ela lá no meio daquele monte de família que tem dentro do nosso arquivo de template. Então eu vou colocar aqui símbolo, vai ser um símbolo, vou colocar o código, então vou colocar um traço e vai ser símbolo corte geral. Esse aqui então é a minha simbologia do corte geral. Vou salvar, o arquivo foi salvo. Agora nós precisamos transportar essa família que criamos para dentro do template. Isso é simples, a gente pode fazer aqui, ó, clicar em carregar e fechar, ou seja, ele vai carregar lá dentro do projeto e vai fechar esse arquivo, ou a gente pode manter esse arquivo aberto e carregar no projeto. Eu vou optar por essa opção aqui para a gente trabalhar um pouco mais leve, né? Porque cada família que você abre, você aumenta o desempenho do seu PC. Então, eu vou entrar aqui, carregar lá no projeto. Parece que não aconteceu nada, mas já foi carregado. Eu posso observar aqui, ó, na família, símbolos de anotação. Nós vamos ter aqui, ó, símbolo corte geral. Foi justamente a família que a gente criou. Vou fechar aqui essas famílias e vou entrar agora na configuração do corte. Selecionando um corte, entrando aqui em editar tipo, como fomos da primeira vez. Nós vamos ter aqui identificador de corte. Está escrito cabeça do corte preenchido. Nós vamos entrar então nos 3 pontos aqui no final e vamos atribuir o arquivo que nós criamos. Clicando aqui nessa seta, nós vamos ter símbolo corte geral. Na extremidade da linha de corte e também na linha final, nós vamos atribuir a mesma simbologia. Vamos dar um OK, aplicar, OK novamente. Pronto, já está configurado a nossa simbologia do corte. Aqui podemos notar que temos o nome, né? Como nós vamos trabalhar aqui com o corte? O nome aqui em cima, nós vamos atribuir aqui, ó, em nome da vista. Nós vamos colocar, por exemplo, que esse aqui vai ser o corte A, ok? Então, o corte A foi atribuído. Aqui embaixo, corte B. Então, foi atribuído o corte B. Para a gente testar isso, se está funcionando ali a nomenclatura da folha, eu vou entrar aqui em folha, clicar com o botão direito do mouse, em novo, está pedindo para salvar, né? Vou salvar o projeto. E aqui nós vamos carregar uma nova folha. Clicando em carregar, blocos de margem, tá aqui. Eu vou colocar qualquer uma. Vou pegar a primeira aqui, corte A, A4 métrico. Vou dar um OK, só para a gente testar então se está funcionando. Vou carregar o corte que está descrito aqui para essa prancha. Clica, segura e arrasta, coloca ele aqui. Vamos também fazer o mesmo para aqui, para esse outro B. Clica, segura e arrasta e vou entrar novamente lá em nível 1. Olha só, já foi atribuído então o número da folha no corte. Então eu posso, por exemplo, mudar aqui em folha, vou colocar o nome dela,
Apertando o F2, a gente consegue acessar, ou então clicando com o botão direito, nós temos aqui renomear. Então a gente pode colocar aqui que isso aqui vai ser a minha folha 01. Vai ser a folha 01, vou dar um OK e olha lá, automaticamente já está atribuído ao meu corte a referência da folha onde ele está inserido. Essa é uma das ferramentas bem interessantes para a gente estar criando, né, essa conexão entre o corte e a representação dele na folha. Agora que já criamos esse corte, nós temos que então renomear. Então eu vou selecionar o corte, vou clicar aqui em editar tipo e vou mudar aqui esse nome para corte geral. Eu vou renomear, vou deixar ali corte, vou colocar aqui geral. Vou mudar de caixa alta, minúsculo, corte geral, ok. Então nós temos o primeiro corte, esse aqui é o corte geral. Eu já vou duplicar ele e vou colocar aqui o corte auxiliar. É um corte para a gente colocar ali linhas auxiliadoras, né? De corte auxiliar. Vou dar um OK. E a gente vai ter que mudar então a simbologia dele. Vou dar um OK novamente. Vou copiar ele para cá. E também, agora a gente vai ter que criar uma nova simbologia para esse corte. Entrando aqui em famílias, símbolo de anotação, a gente vai ter aqui o que a gente acabou de criar. A gente clicando com o botão direito em cima dele, nós temos aqui editar. Vai carregar novamente essa família para a gente fazer a edição. Então eu não vou criar uma nova família, porque eu vou aproveitar esse rascunho, né, essa família que já foi criada. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco essa linha. Deixa eu só ver qual que é o tamanho dela, clicando em DI 9. Vamos diminuir um pouco ela para uns 5 centímetros aqui. Então tá, eu vou diminuir ela para 5 centímetros e aqui embaixo, ao invés de eu utilizar essas outras famílias, eu já vou deletar. Eu quero que deixe o texto que eu vou utilizar. Vou fazer mais rapidamente por causa do nosso tempo aqui já está ficando muito grande o vídeo, mas infelizmente eu tenho que mostrar como que é esse procedimento, tá certo? É o mesmo procedimento, mas a gente vai ter algumas diferenças aqui. Vou mudar esse texto então para o primeiro texto que a gente colocou, vai ficar dessa forma, e vou excluir. Nessa família não vou colocar a identificação da folha que eu vou estar atribuindo a ela. Então vou colocar aqui, vou ajustar um pouco aqui, tá certo? Dessa forma aqui. Então entrando aqui em criar, note que eu estou mantendo essa linha aqui. Vou criar uma região de preenchimento, vai ser preta. Vou colocar aqui, ó, daqui para baixo. E ela vai ter aqui na altura vou colocar 1 aqui. Isso, está atribuído. E 5. Então vou dar um OK. Essa aqui é a cabeça, né, do eixo do corte auxiliar. Então essa simbologia eu vou carregar uma nova. Então vou entrar no Rzão, vou salvar como uma nova família. Aqui em simbologia está corte geral, eu vou deixar corte e vou colocar auxiliar. Então vai ser simbologia do corte auxiliar. Vou salvar e agora vou carregar novamente no projeto. Então foi carregado, eu tenho aqui corte auxiliar, vou selecionar esse corte, que está escrito como auxiliar, vou entrar em editar tipo. Entrando aqui, ó, em identificador de corte, dando 2 cliques aqui, nós temos aqui, ó, cabeça de corte, seta, extremidade inferior do corte preenchido horizontal. A gente tem que mudar esse nome também, porque ficou um nome muito grande. Eu vou colocar corte auxiliar. Dar um OK. E aqui, na extremidade inicial, eu vou colocar o auxiliar e aqui também vou colocar auxiliar. Nós também temos que mudar o nome lá do corte geral. Vou dar um OK, aplicar, OK novamente.
Deixa eu alterar aqui, porque acabou alterando o meu texto, né? Esse aqui tá como auxiliar, mudar para geral, editar. Vamos entrar aqui nesses dois pontos, renomear, vou colocar corte geral. Ok. Só para mudar o nome, então a gente já tem o nome ali já configurado. Aqui a gente pode mudar para geral, para auxiliar, e assim a gente vai ver o corte A, B já configurado. Agora a gente precisa fazer a alteração da simbologia dos eixos. Então eu vou entrar aqui em revisão, novo, família. Vamos abrir então a família de anotação. Nós temos extremidades do eixo, essa família aqui. Vamos abrir. Vai carregar novamente. Nós temos aqui, né, falando sobre a linha central. Né? Então eu vou fazer o seguinte, vou deletar esse texto, vou colocar aqui. Essa aqui, né, é uma extremidade, é uma linha de extremidade que já tem aqui. Vou deletar ela também, porque eu vou só fazer aqui, colocar uma legenda nesse ponto. Vai ser nome da legenda. Vou colocar aqui como 1. Ok. Aqui eu vou adicionar uma criação de linha. Vai ser uma circunferência com 4.5, a mesma referência que a gente tem lá, né, dos cortes. Vou posicionar ele aqui no centro. Vou colocar então essa legenda, vou renomear ela com 2 milímetros, para a gente ter aqui o mesmo tipo de texto. Colocando aqui 2 milímetros, opacidade não vai ser em negrito, vai ser em negrito sim, caixa alta, sempre em caixa alta, né, e negrito. Acho que 2 milímetros ficou pequeno. Vou editar de novo, vou colocar aqui 3 centímetros, 3 milímetros. Ficou um tamanho bom. Vou colocar aqui 3 milímetros então no texto. Ok. Ok, novamente. Vou carregar, vou salvar primeiro, né? Tem que salvar. Vamos salvar aqui, vai ser simbologia. Simbologia. Eixo. Ok. A gente salvou. Vou carregar novamente. Carregar no template. E veio para cá. Então, vou selecionar esse eixo. Entrar aqui em editar tipo. Na simbologia, no símbolo, nós vamos colocar símbolo eixo, que é o que a gente acabou de criar. Ele já está aqui embaixo, tá certo? Por isso que é importante, ó, notar que a referência que a gente colocou no nome do texto, ele é importante para a gente organizar ele aqui, tá? Vamos dar um OK. Tá lá, tá criado. Aqui tem aquela linha, né? A linha de referência lá que a gente colocou. Eu vou retirar ela lá. Só um minuto. Entrando aqui. Voltando em símbolo eixo, aqui ó, dessa linha, ela é a referência para você colocar o seu eixo. Então, vou colocar aqui central, só para ver se era isso mesmo. Deu dúvida agora, deixa eu voltar aqui, carregar simbologia. Não, ela é central mesmo, então, tô certo. Então a simbologia ali, ela é central, né? E aí, como que a gente vai trabalhar com essa simbologia aqui? Nesse sentido, essa aqui vai ser em forma de letras e aqui em forma de números. Agora olha só, como eu já defini o primeiro número, eu vou copiar ele para baixo. Ele vai seguir na ordem, ó. Isso já é automático. Vai seguir para a gente a ordem. Aqui já está em A, né? Vou colocar aqui o A de novo, só para a gente ver o que vai acontecer aqui, ó. Daqui para cá, ele tem que colocar o B. Vamos ver agora copiando aqui para o lado. C. E fazendo de novo. D. Dessa forma é que a gente faz a configuração dos eixos e dos cortes numa criação de famílias, né? Que a gente vai fazer aqui dentro do Revit. Então, esse foi mais um vídeo aqui da criação do nosso template. Espero que você esteja gostando da nossa série. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mais do que o normal, mas eu precisava realmente explicar
todas essas informações para você entender tudo sobre como começar essa parte de criação das famílias de anotação. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Convide seus amigos para participar. Não se esqueça de olhar aí na descrição as informações que eu estou deixando e também o link para acessar o arquivo dessa aula. Se inscreva no canal, ative os sininhos para receber notificações assim que um vídeo novo meu sair. Curta, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Bye!